Para o vídeo de hoje eu vou utilizar um livro que eu gosto bastante, que é esse livro do Thomas Sowell, Intelectuais e a Sociedade, para fazer um gancho com os vídeos anteriores. Então vamos lá, vamos ver a vinheta e vamos abordar aqui o que os intelectuais têm para nos ensinar. Voltando à questão dos intelectuais. Há uma diferença, como o Sowell coloca aqui logo no começo desse livro, entre intelecto, inteligência e sabedoria. Porque no intelecto, aquela pessoa que tem um bom nível do ponto de vista intelectual, ele consegue manipular dados, fatos, informações de uma maneira bastante precisa, bastante ágil em relação a um outro grupo de pessoas, por exemplo. Isso não quer dizer que ele vai agir com uma inteligência, ou seja, que ele vai assimilar aquilo de uma maneira que ele possa estender aquilo de uma maneira mais abrangente. Então, existem pessoas, até no ambiente corporativo, ele tem uma alta capacidade intelectual, pela formação, pelo treinamento, pela própria maneira de ser, o que não quer dizer que muitas vezes ele não tome atitudes que sejam totalmente inadequadas socialmente para o meio ali corporativo. E a sabedoria é algo muito mais sutil, né? É algo que você teria que ter toda uma conjunção de entendimentos a partir da sua inteligência, do seu intelecto, mas olhando a floresta e não simplesmente a árvore ou a folha. O que muitas vezes falta para aqueles que têm um intelecto muito, muito forte. E, como é demonstrado aqui, uma das consequências do chamado especialista é que ele, de fato, se ocupa com uma parte do conhecimento humano tão restrito e de uma maneira tão profunda que, em muitos casos, ele acaba perdendo essa lateralidade e essa sabedoria de como aquilo poderia ser utilizado. Então, e há também todo um grupo de pessoas que estão próximos a esses especialistas ou a esses intelectuais que divulgam essas ideias para a grande massa. E, em geral, as pessoas não têm seu tempo dedicado a estudar um fenômeno especial. Então, quando a imprensa ela coloca o especialista, ela está procurando chamar a atenção daquele ouvinte, daquele leitor, para dizer, olha, não precisa se preocupar, viu? Não precisa se preocupar, já tem alguém que se preocupou por você, e é o especialista. Então, se nós acompanharmos muito das profecias recentemente com relação à pandemia, e colocavam aqueles especialistas que tinham aqueles 5 minutos de glamour, falando sobre a pesquisa dele, o que ia acontecer, o vírus, isso, aquilo e tal. Claro, dentro daquilo que ele esperava, daquilo que ele pesquisou e tal, tinha todo sentido aquilo. Agora, quando você olhava uma conjuntura mundial, uma coisa inédita, grande parte dos erros que são cometidos a partir de coisas que você não tem uma experiência prévia. Você pode se basear em algumas coisas semelhantes e algumas coisas, mas uma característica dessa é tão diferente, né, de propagação e a própria integração que o mundo está hoje, levou muitas vezes a conclusões catastrofistas, porque simplesmente estava se baseando naquela especialidade, naquilo que a pessoa entendia. E aí o uso, por todo
esse conjunto, né, seja de intelectuais que começam a falar do novo normal, que o mundo está muito ganancioso e que isso é consequência, e vem outros dizer não, porque inclusive foi talvez a destruição da natureza, porque a natureza está se revoltando. Então é interessante que esses intelectuais, aí você pode juntar artistas, políticos, escritores, todos eles embarcam. Você veja que não existe em geral um grande empresário que é considerado um intelectual. Não, ele é um cara de extremamente sucesso, um cara com uma vida de sucesso. Não, ele não é intelectual. Ele é um cara muito bem sucedido e tal. O intelectual é o cara que está ali, que fez lá uma apresentação midiática, tudo bem, todos nós, qualquer um, tem o seu direito de ter sua opinião, mas você colocar, né, num outro patamar, como se estivesse acima do senso, né, comum das pessoas, é uma grande falácia. Né? Então, sem dizer que o uso da estatística hoje, principalmente na mídia, é uma coisa muito questionável, né? Porque ou muitas daquelas pessoas que estão divulgando não entendem de estatística, ou estão muito mal intencionados. Porque muitas vezes aquela divulgação daquela matéria, ela já sai pronta lá atrás, lá no começo, lá dentro da redação. Falou, vou atacar tal coisa, não gostam de tal coisa. E aí você vai a campo, entrevista várias pessoas e descobre que, puxa, 25% é que não gostam daquela proposta ali, daquilo. O que você vai fazer? Vai se voltar e dizer, olha, não deu certo, porque só 25%. Não, mas existe todo uma mitologia que veio ou porque um intelectual falou, ou porque muitos daqueles que são os editores, que se acham ali os filtros do que é o bem e o mal, o que está certo e o que está errado, dizem, não, tem que sair essa matéria assim. Aí aparecem aqueles títulos patéticos de assim, 25% das pessoas XPTO não gostam de tal coisa. 25%. Sim, mas e os outros 75%? Aí você vai descobrir que, sei lá, 25% não gostam, 35% gostam, 25% não é, até os outros não quiseram responder. Então, mas assim, a manchete está lá, 25% não gosta. Ou coisas assim, como mais recentemente, quando saiu o dado de 1 milhão de mortes, né, no mundo com o Covid. É certo, é um número pesado, 1 milhão de mortes. Só que não se fala dos 35 milhões de casos resolvidos. Né? Olha a proporção. Né? Assim, é lamentável 1 milhão, mas o foco deveria ser em 35 milhões de casos que foram, de fato, que tiveram sucesso. E aí vem aquelas estatísticas assim, não, porque se nós pegarmos assim, em 9 meses, nos primeiros 6 meses houve 500 mil mortes. E agora em 3 meses houve mais 500 mil. Não, mas é óbvio, pelo número, pela proporção de infectados. É óbvio que o número de infectados era menor, então levou até 6 meses para se atingir, por exemplo, 500 mil. E em mais 3 meses, pela totalidade do número de casos, mais 500 mil. Mas não, se faz um número, se deu uma jogada de se fazer um número como se fosse. E quando você compara, se você voltar no tempo, e eu fiz esse cálculo, quando se rompeu a barreira dos 100 mil mortos, que era ali comecinho de abril, existia 1.600.000 né, que estavam infectados. Então, a proporção de mortos naquela época era 6 e pouco por cento. Quer dizer, quando se pega hoje, na proporção de casos totais, né, versus o 1 milhão, a proporção de mortos cai para 3%. Então, assim, a situação em começo de abril, do ponto de vista percentual, era muito pior do que hoje. Né? Então,
esse tipo de falácias estatísticas e mitos que vêm a respeito, que eu vou tratar no futuro, com relação à questão climática. Você quer ver um exemplo? Né? Estamos entrando, né, nesse momento numa transição que é de primavera para verão. E as temperaturas vão subindo gradativamente. E aí se diz, não, aqui vai ter um recorde de temperatura na cidade X. Não, sim, as cidades classicamente são ilhas de calor. E se vocês observarem, as centrais meteorológicas, a sua grande maioria, está colocada em algum ponto daquela cidade, que num certo momento, há 70, 80 anos atrás, dependendo da cidade, estava no que seria ali a periferia ali do núcleo urbano, e hoje não, está com adensamento populacional, né? Como por exemplo em São Paulo, que está lá no Mirante de Santana, o próprio nome, não, está no Mirante de Santana, que era uma região bastante afastada. Hoje o Santana é um bairro bastante grande. Então, você se basear numa série histórica de uma central por onde no microclima já passou uma influência muito forte de mudança do contexto, é um tanto quanto enviesado esse tipo de cálculo, né? Então a questão que eu vou abordar em breve é como esses chamados intelectuais, e aí a reboque, como eu já falei, sempre vai aparecer um livro, vai sempre tentando convencer as pessoas, sem que desçam realmente numa certa profundidade, que aquilo ali funciona, sendo que muitos desses intelectuais jamais viverão para ver muito das propostas que eles estão colocando de um mundo, né? Então existe que eles estão imaginando que ocorrerá. A diferença entre, se você perceber, entre ter aquele sentimento mais progressista, como é chamado, em geral, né, repudia o passado estava errado, até quer reescrever o passado, destruindo estátuas, queimando, tal. Não, aquelas pessoas totalmente incompetentes naquele contexto, não importa o contexto, está tudo errado. E projeta as melhorias sempre para o futuro e sempre com uma previsão de que aquilo vai melhorar e tal no futuro, se tivermos políticas públicas e as pessoas forem mais amáveis. Enquanto aqueles chamados conservadores, eles têm o pé no presente, eles realmente olham para o passado, usam aquilo como um parâmetro, mas reconhecem que aquilo pode ser melhorado, mas os problemas, as exigências do presente e as restrições, como é chamado, seja numa teoria econômica, mesmo, por exemplo, na engenharia, você tem restrições de custo, de resistência do material, e, no entanto, você precisa resolver aquilo. Então, essa abordagem de resolver aquilo que é possível no presente não deixa, realmente, boa parte, por exemplo, das pessoas que fazem preocupados com relação ao futuro, o que será. Não, se eu fizer o que é certo e dentro das minhas condições no presente, eu vou deixar um alicerce, uma base para que outras pessoas melhorem isso no futuro, né? Por outro lado, se pegarmos aquela concepção que está sempre olhando no futuro, esperando que alguma coisa vai acontecer no futuro para melhorar a sociedade, há uma grande probabilidade de que com a idade essas pessoas se tornem bastante rancorosas, bastante assim frustradas, porque os anos se passaram, muitas coisas se repetem. É sempre um erro de dizer, não, agora nós somos modernos, nós fazemos isso. Cada um é moderno no seu tempo, cada um fez aquilo que era totalmente inédito no contexto do seu tempo. Então não adianta ficar rotulando o que é o moderno, simplesmente porque temos a energia elétrica, porque temos toda essa capacidade digital, né? A modernidade também existiu no passado.